Fala galera, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre o dia de hoje, dia 15/7 de 2022. A gente teve um dia legal para operar. Tivemos sim um dia operar para legal. Eu hoje fiz minhas operações mais dentro do S&P 500, né? Foi um dia legal lá dentro do S&P. Deu bons movimentos, né? Aqui também dentro da Bolsa Brasileira deu bons movimentos também. Então, olhando um pouquinho aqui sobre o índice, né? Índice, a gente teve esse início de acumulação aí, né? Essas regiões, bora ver o que isso aqui vai suceder, né? Se a gente pode vir ainda aqui nessas regiões e terminar de mandar esse tempo para baixo, ou às vezes até chega aqui nessas regiões, volta para baixo, até essa região de volume continua subindo, ou já continua caindo direto, né? Vamos ver o que vai suceder isso aqui. Igual eu já falei aqui para vocês, eu não gosto de fazer uma previsão para muito longe, né? Eu gosto de operar que chegou na região, eu opero. Eu sou day trader, né? Não estou fazendo position, não estou fazendo swing trade, não estou fazendo nada, né? Estou fazendo aqui meu day trade. Tem que saber para onde que vai mais ou menos? Tem meus estudos aqui diários, mas só que prefiro saber o que vai acontecer no dia, né? O que está acontecendo ali e eu vou olhar, observar, saca? Tá rolando alguma regiãozinha legal de operar, tá tendo alguma observação? Pô, é isso que eu vou fazer, né? Então, o índice. Dá uma olhadinha aqui no dólar, só para vocês verem a carinha do dólar hoje, né? Dólar hoje teve essas regiões, né? Até estava deixando os volumes aqui na tela para mostrar para vocês o quão bom é você também saber analisar as regiões de volume isoladamente, né? Então a gente teve aqui no dólar hoje uma abertura com esse gap de baixo, o preço voltou lá em cima e mandou lá para baixo, beleza, a gente teve esse movimento dólar. O S500, né, que foi S&P, foi uma mãe hoje, né, uma mãe, um pai, um irmão, uma tia, um tio, porque deu um movimento bom. Abertura do S&P foi aqui, cadê 10 horas, 10 horas aqui, ó, 10 e meia, né? 10 e meia o S&P abre com essa correção forte, né? Só que aí eu não entro nesse movimento aqui, certo? Aí eu aguardei até que eu entrei nesse movimento aqui, nessa região, aguardando que ele pudesse vir buscar essas regiões aqui, ó. Eu entrei aqui, era 1h40, né? Segurei esse movimento a tarde toda, até acabei de postar o vídeo aqui do dia, né? Então segurei esse movimento a tarde todinha e o que rolou, né? Ele não foi buscar lá em cima, mas só que pagou bem, né? Tava segurando bem em regiões de volume, não tava vindo forte nessas regiões. Quando chegava, porque ele era bem absorvido, meus stop estavam aqui embaixo dessa região. Então a gente teve um movimento legal do dia hoje, né, dentro dos ativos, né? Então vamos começar analisando aqui o mini índice. Mini índice, né? Bora. Mini índice. Mini índice hoje ele já abre onde? Né? Ele abre nessa regiãozinha aqui, ó, com esse gap, né? Esse mini gap, né? Vamos ver que em relação ao volume do dia anterior, né? Como que a gente estava, né? Opa, pegar aqui, ó. Então a gente já abre em cima de uma regiãozinha de volume, né? O preço vai buscar essa região de volume, chega nessa região de volume, ele é rejeitado forte. Na hora que ele faz essa rejeição forte desse movimento, ele vem, faz esse teste de demanda, manda para baixo. Aqui embaixo ele busca o que? Uma condiçãozinha de stop, gente. Aqui ele pegou stop, que foi uma captura de stop. Nessa captura de stop, ele vem buscar o que? Ele vem buscar esse fundo aqui, né? Quando a gente tem esse fundo aqui, ó, repare que aqui dentro a gente teve um momento que a POC foi aqui. Quando a gente tem essa regiãozinha aqui, quando a POC foi nessa região, a gente pode marcar essa POC em desenvolvimento. Se a gente pegar a POC dessa regiãozinha aqui isolada, né, que é esse cara aqui, ó, a gente tem a POC desse movimento aí nessa região e aqui, ó, a gente tem aqui a nossa VAL. Então o preço ele fica trabalhando aqui dentro, ó, e ele é totalmente absorvido. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 minuto. Dentro de um gráfico de 1 minuto aqui, ó, a gente tem todo um movimento, né? Cadê? Bora, tem. Aqui no gráfico de 1 minuto, né, a gente tem todo um movimento, certo? O preço ele vem aqui embaixo, rejeita forte, manda lá em cima. Na hora que ele vem aqui em cima, o que a gente tem aqui? A gente tem essa regiãozinha de acúmulo de ordens aqui. Além desse acúmulo de ordens, a gente tem um preço rompendo essa região. Então vamos pegar aqui dentro, deixa eu só apagar aqui os... deixa eu voltar aqui, ó. Pera aí, cancela. Então, galera, voltando aqui. Aqui dentro dessa região, gente, a gente tem esse acúmulo de ordens aqui, certo? Esse acúmulo de ordens ele é importante, né? Porque aqui a gente teve uma distribuição e um preço tentando voltar para romper essa região de distribuição, né? Então vamos pegar aqui, ó, toda a nossa regiãozinha aqui de volume, né? Que seria esse cara aqui, ó. Então a gente tem, eu tô pegando essa regiãozinha aqui, ó, que é fazendo esse V aqui, ó. Então eu tô pegando ela, vamos pegar aqui para a gente ver onde que a gente tem o volume passando aqui, ó. A gente tem aqui a POC desse movimento aqui, a VAL
L aqui, ó, esse movimento aqui que está gerando essa POC junto com esse movimento menor de rompimento. Vamos pegar também a tendência desse movimento. Eu gosto de pegar sempre essas duas regiões, né? Porque para a gente montar uma regiãozinha de volume interessante, certo? Então a gente tem aqui POC em cima e a VAL aqui embaixo. O preço ele começa a ser rejeitado em cima dessa POC, começa a aparecer muita absorção. Geralmente o preço ele vai trabalhar em uma zona de acumulação, certo? Dentro dessa POC, porque a POC está aqui no meio, mas só que a zona de volume ela está aqui nessas regiões. Então se a zona de volume está dentro dessas regiões, ele vai absorver em cima dessa zona de volume, né? Então o preço, o que acontece? Ele começa a ser absorvido nessas regiões aqui, dentro desse cluster ainda aqui, né? A gente pegar esse cluster, então o preço ele é absorvido dentro dessa zona. Além do mais, quando esse preço ele é absorvido, ele vem, volta para testar essa regiãozinha aqui que foi formado o volume dessa correção. Esse volume aqui, ele é importante? Sim, ele é importante, mas depende do que você esteja olhando, né? Então aqui é legal para você fazer algum movimento. Pô, o que eu gosto de esperar quando esse preço ele faz essa regiãozinha aqui, né? Eu gosto que ele vai lá em cima, volta para mim fazer uma possível compra nessas regiões, né? Mas só que como o movimento estava muito pequeno, eu gosto de deixar, de vez em quando eu gosto de deixar essas regiões passar. Foi esse movimento que eu fiz hoje no S&P, né? Foi essa compra que eu fiz no S&P hoje dessas regiões, porque elas pagam muito bem, galera, pagam muito bem mesmo. Pagar aqui, ó. Elas pagam muito bem essas regiões, né? Logo, o preço ele vem testar o que? Essa máxima aqui, ó. Quem que a gente tinha aqui atrás? A gente tinha esse cara aqui, ó. Esse cara, a gente tinha volume dele no início do dia, vamos ver? Sim, a gente tem uma certa região de volume aqui, ó, e o preço que ele começa a fazer, ele começa a ser absorvido nessa região. Logo, quando ele começa a ser absorvido nessa região, ainda temos esse cara aqui em cima, que é a nossa VAL desse movimento de alta aqui, né, que é a última região onde a qual os players eles teriam que romper para esse preço ele continuar subindo, né? Então o que o preço faz, né? Deixa eu voltar aqui na gráfico de 5 minutos. Então o preço hoje ele vem, ele busca fundo, busca região no fundo, volume. Na hora que ele chega aqui nesse fundo, busca volume, ele busca o que? A liquidez que estava presente dentro desses movimentos aqui, ó. Então ele busca a liquidez presente dentro desse movimento. Logo, ele vem, testa novamente e ele acaba o que? Rompendo essa região. Na hora que ele rompe essa região, vamos ver se a gente tinha alguma região de projeção para esse cara. Vamos projetar aqui, ó, esse cara aqui, ó. Fazer a projeção desse movimento. Que é o movimento de frequência desses caras, certo? Então temos aqui um preço, ele rejeitando praticamente em cima da nossa regiãozinha de frequência de 50%. Então, quando eu tenho uma frequência um pouco maior, ela começa a rejeitar nesses níveis, né? É um bom lugar de compra, né? Que aqui, além do mais, ainda vai ter o que? Muita absorção, você vai ver dentro de um footprint aparecendo aqui muita regiãozinha de absorção, muita ordem, batendo, só que não tendo continuação, certo? E o preço ele vai forte lá em cima. Aqui foi um bom ponto de compra? Pô, aqui era massa esperar um movimento de reteste, né? Vamos colocar aqui num gráfico de 1 minuto, só para a gente ver como estava aqui dentro do gráfico de 1 minuto. Bota aí. Aqui a gente não tem um teste significativo, né, para a gente entrar nessa posição, né? Aqui a gente dentro dessa região a gente deixa esse cara aqui, ó, esse cara possivelmente ele poderia fazer um teste para vir buscar regiões mais abaixo. Só que o que acontece? O preço, vamos encarar que a gente teve aqui uma acumulação aqui no fundo, certo? Essa acumulação é a hora que você tem que entrar, certo? A gente teve aqui um clímax, um AR e um ST, fase A de mercado. A gente teve uma regiãozinha de UA, né? A gente teve aqui um ST e o preço rompe aqui embaixo, fazendo aqui uma regiãozinha de ST, o preço vai lá em cima, tenta fazer um SOS barra LPS e o preço manda lá para cima, certo? Então a gente tem toda uma condiçãozinha de mercado aqui, ó, satisfazendo uma acumulação, certo? Então a gente tem todas as nossas fases aqui dentro e o preço ele acumulando, certo? Então, uma boa entrada para esse movimento aqui, se você queria entrar nele, era quando ele viesse fazer esse teste aqui, ó, de fundo, né? Que era o teste de LPS, ele vai fazer o quê? Ele vai travar em cima dessa regiãozinha de volume aqui atrás, né? Que eu deixo só pegar aqui, ó. Ele vai travar em cima dessa regiãozinha de volume. Só que essa região de volume aqui, ó, ela já é mais complicada de romper, porque esses players, vocês têm que entender também o conjunto, né, da obra, né? Esses players, eles já fizeram o quê? Um movimento de captura de liquidez. Se eles fizeram um movimento de captura de liquidez forte dentro de uma região de spring, você está observando isso. Aqui, ó, a gente estava com muito stop aqui, muita região de liquidez aqui, e eles buscaram essa frequência, a gente está o quê? Montando uma acumulaçãozinha aqui, ó, e ele
ele vem fazendo esse movimento de teste na VAL, galera, então possivelmente aqui tem a primeira o quê? Região de compra. Se você vai comprar nessas regiões, a gente tem o quê? Um alvo para o quê? Para essa região de topo, né? Não, tipo assim, você não precisa se assustar quando ele vir buscar esse movimento aqui do meio, né? Aqui, ó, geralmente esse preço, ele vai parar aqui, porque aqui eu tenho um acúmulo de ordens nessa região forte, ó. Eu tenho um acúmulo de ordens nessa região forte e também tem um acúmulo de ordens forte nessa região. Então, possivelmente, a gente vai ter um movimento de POC nessas extremidades ou um movimento de POC aqui em cima, né? Vamos ver onde que a gente tinha maior concentração de ordens. A gente tem a POC aqui nessa região. Então a gente tem a POC trabalhando aqui nessa região. Possivelmente esse preço ele vai sim vir buscar esses caras, né? Mas só que essa regiãozinha aqui para mim, quando eu tenho essa condição de acumulação, eu estou percebendo que ele está voltando forte, e ele voltou forte, ele não vai parar aqui. Possivelmente ele pode vir buscar níveis mais abaixo, e níveis mais abaixo a gente vai ter o que? Uma região de volume. Vamos pegar o volume dessa regiãozinha aqui, ó, e possivelmente ele poderia vir buscar o que? POC desse movimento. Só que o que acontece? Ele já para aqui nessa região. Nessa região, vamos ver o que eu tenho aqui de volume. Vamos pegar a região completa. Aqui, ó, eu tenho essa regiãozinha aqui em cima, o meu 70% de volume. Eu vou pagar todo mundo aqui para não ficar essa bagunça. Então, ó, aqui em cima, eu vou pegar essa regiãozinha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, para ele formar o V. Eu gosto sempre de fazer o V do movimento, né? Que seria esse cara aqui, ó. Eu gosto de fazer esse V aqui, ó, um topando no outro, certo? Então, o que acontece? Quando chega nessas regiões, eu gosto de fazer o quê? Opa! Eu gosto de pegar dois movimentos. Eu pego esse movimento primário aqui, que é o maior, e eu gosto de pegar a pernada isolada. Porque dentro da pernada isolada, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer confluência de ordens, né? Então, tô achando que... Cadê? Aqui, ó. Eu encontro que a minha região de 70% de volume dentro dessa pernada está aqui, ó. Esses extremos eles representam 15%, 15% e aqui no meio 70% de volume, né? Então eu tenho aqui uma região de volume interessante e eu posso pegar aqui dentro quem? Esses caras aqui, ó, que é onde foi os caras que fizeram o quê? Ou 70% de volume, né? Então aqui, ó, eu encontro quem? Eu encontro que eu tenho essa regiãozinha aqui, ó, passando. Então aqui é uma regiãozinha importante. Então se eu pegar aqui, ó, desse ponto até aqui, ó, eu tenho uma zona de absorção. Eu tenho uma primeira região onde a qual o preço pode parar aqui, tem uma segunda região que o preço pode vir aqui e a última região é esses caras aqui. Então eu acabo montando zonas de volume, né? Então se eu pegar aqui, ó, primeira zona de volume, opa, estava dando aqui, né? A primeira zona de volume aqui. Depois eu tenho uma segunda zona de volume interessante aqui. E a minha terceira zona de volume. Então, essas regiões são de a qual o preço ele pode vir fazer o quê? Movimento, né? Então, se você tiver, exemplo, você comprou aqui nessa região, cara, se você não quer virar estatística e quiser colocar abaixo do balanço do mercado, é aqui, ó, é seu stop nessas regiões. Então, o preço rejeitou, voltou, testou, agora sua entrada está aqui, seu stop tem que estar no mínimo aqui. Então, é assim que eu vou gerenciando meu trade, né? Se o preço continuar descendo forte, meu stop tá aqui. Abaixo disso aqui eu já não quero ficar mais no trade. Ele vai vir buscar fundo. Aí o stop tipo, se alonga muito e possivelmente desse fundo ele pode dar uma reentrada. Então eu prefiro sair nessa região. Às vezes diminuir um pouco o stop e depois recuperar esse stop. Na verdade, não é nem recuperar, porque não recupera dinheiro do mercado, né? A gente vai ganhar mais dinheiro em cima do que a gente perdeu, certo? Então, chegou aqui nessa região, o preço está absorvendo bastante, está em cima de região de volume. Depois dessa acumulação aqui no fundo, que a gente percebeu que a gente teve essa acumulação no fundo, e o preço ele veio testar volume aqui, que era a POC desse movimento, lá, aqui de trás, pô, mano, não precisa ter medo, não. Seguro o trade, às vezes é bom segurar o trade. Pô, mano, você entrou aqui, conseguiu entrar aqui nessa região, né? E tá segurando esse movimento até no topo, que é o que eu faço, gente. São os trades que eu gosto de fazer. Pô, mano, já deu 800 pontos, né? Chegou aqui em cima. Quem que ele tava testando? Ele tava testando. Cadê? Chegou aqui em cima, gente, ele estava testando quem? Ele estava testando regiões de topo novamente, né? Tava testando esses caras aqui, né? Fazendo praticamente uma última fala assim, agora sim eu tô tendo força para romper essa região, porque tipo assim, gente, a gente testou aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quase uma quinta vez, sexta vez, gente, isso aqui tá barrotado de stop, barrotado de liquidez, né? Então o que acontece? Quando o preço vem testar essas regiões aqui, ó, ele rompe forte, testa topo. Essas regiões de topo eu já tô caindo fora do meu movimento, né? Chegou aqui mais ou menos nessas regiões aqui, eu já tô caindo fora, para falar a verdade. Rompeu aqui, voltou a testar fundo, na hora que ele
testa fundo, o que eu tenho aqui? Eu tenho outro acúmulo de ordens forte. Além de eu ter um acúmulo de ordens forte, eu tenho já essa regiãozinha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, eu tenho essa região de forte acúmulo de ordens, tenho essa região de forte acúmulo de ordens também. Tem também essa aqui? Tem. Mas aqui vai formar uma POC. Sim, vai formar uma POC, mas vamos ver onde que essa POC vai estar de fato. Cadê? Eu vou pegar aqui. E vou pegar esse acúmulo de ordens também, até essa região, formando o V do mercado, certo? Naquele V que eu gosto. Pronto. Então aqui, ó, gente, eu tenho uma regiãozinha forte de acúmulo de ordens. Essa regiãozinha de acúmulo de ordens, eu tenho o quê? Eu tenho a POC desse movimento e eu posso pegar também esse movimento aqui isolado, que esses movimentos isolados que eu gosto de entender eles, né? Com esse movimento isolado, eu encontro quem? Eu encontro minha VAL aqui, ó. Eu tenho minha VAL, minha VH aqui, minha POC aqui. Então, o meu preço, o meu preço, ele não está conseguindo vir buscar a minha POC. Se eu não estou conseguindo vir buscar a POC, é porque eu estou tendo o quê? Eu estou tendo muita urgência, né? Se eu estou tendo muita urgência, pô, mano, é a hora de você comprar. Legal, é a hora que você também tem que entender. Gente, eu vou repetir aqui sempre. Entenda o conceito de absorção de regiões, entenda o conceito de exaustão também, né? Eu recomendo muito vocês utilizarem Footprint, né? Porque é uma ferramenta muito boa. Então a gente tem aqui a VAH desse movimento aqui, ó, passando nessa região e o preço rejeitando, certo? Então a gente tem essa saída de movimento. Chega aqui no fundo, deixa eu só colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Chega aqui em cima, o que ele faz? Ele faz a maior correção dentro dessa tendência inicial aqui, certo? Ele faz a maior correção dentro dessa tendência. Pô, olha aqui, eu explicando para vocês. Por que eu gosto de pegar a maior correção dentro dessa tendência aqui? Ó? Saída de SOS ou retorno de Jack, elas vão deixar uma região de reacumulação. Sempre eles vão deixar uma reacumulação ou algum processo distributivo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a maior correção dentro dessa tendência. A maior correção dentro dessa tendência, quem é? É esse cara aqui, na verdade. É esse cara aqui. Então vamos pegar essa região, vamos fazer o nosso canalzinho, certo? Vamos pegar aqui e vamos projetar esse cara lá para baixo. Vamos projetar aqui, ó. E vamos projetar ele para cima também. Pronto. Então aqui, galera, o que a gente começa a ter, né? A gente tem aqui uma situação onde a qual a gente tem um clímax. Aqui, ó, a gente tem um clímax, um AR, um ST. Temos aqui a fase A de mercado. O preço ele vem buscar aqui a região de ST aqui embaixo. Logo, ele faz essa região de LPS, ou pode ser um teste desse ST aqui. O preço vem aqui em cima, tenta fazer aqui um SOS ou uma regiãozinha também de teste. Vamos imaginar que toda essa regiãozinha aqui, ó, foi uma regiãozinha de acúmulo de ordens, e esse acúmulo de ordens foi uma região gigante de ST, né? Só colocando como essa região de ST, o preço tentou fazer aqui uma regiãozinha de UA, só que ele não conseguiu, ou uma regiãozinha de teste ou um SOS também. O preço voltou aqui nessa região, fez o que? Uma fase C de mercado, ficando tendo um LPS mais alto. O preço faz aqui um SOS, volta, faz uma regiãozinha de backup, né? Uma correçãozinha, manda o preço lá para cima. Então a gente teve toda uma regiãozinha de reacumulação dessas ordens, né? Na hora que o preço ele reacumula aqui dentro, o que ele começa? Ele começa a fazer outro processo de reacumulação aqui embaixo. Então a gente tem o que? A gente consegue marcar o volume dessa região total aqui, ó, e marcar uma regiãozinha de possíveis reentradas, né, nessas regiões aqui de absorção. Então a gente tem outra regiãozinha de absorção legal aqui dentro, e a gente também tem esses caras aqui para ser defendido, né? Esses caras sendo defendido, eles marcam também uma regiãozinha interessante, né? Opa. Eles marcam outra regiãozinha interessante de acúmulo de ordens. Novamente, ó, a gente tem aqui, ó. Por isso que o sábio do trade é a gente saber esperar as regiões, ter paciência nas regiões, né? Para que, tipo assim, a gente faça um trade legal, né, gente? Porque aqui já é tanto estresse todo dia, né? A gente ainda não tem paciência, né? Então a gente teve aqui uns trades bons. Vou colocar aqui no minuto. A gente teve trades bons aqui em região de saída de movimento de acumulação. Outro trade bom a gente teve aqui em cima dessa região, que o preço ele veio testar aqui essa região de meio e não ele testou aqui, ó, né? Cadê?
Ele testou essa região de volume aqui, voltou lá embaixo, testou a VH desse movimento aqui atrás e mandou lá para cima. A gente teve outra boa reentrada nessas regiões. A gente teve mais entradas legais aqui e aqui. Então, galera, se vocês tiverem paciência, vocês têm muita entrada no mercado. Novamente, tivemos também outra entrada boa de venda aqui nessa região em cima desse cara aqui, vendedor, teve bastante absorção aqui em cima. Outra boa entrada, foi um pouco mais complicado pegar essa aqui, mas também deu um bom do trade. Então a gente vai, aqui ó, outra reentrada legal também a gente teve, outra entrada legal, gente. Tipo assim, gente, tem tanta entrada, que é só você esperar. Espera o quê? Chegou na região de volume, tá observando a absorção, tá observando os caras agredindo, não tendo continuação. E do nada você tá vendo agressão contrária entrando, galera. Infelizmente, os caras tá fazendo o quê? Inversão de fluxo, né? Essas coisas que eu falo para vocês prestar atenção. O dólar, eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui hoje, né? O dolita. A gente tem, mas aqui eu tenho que comentar uma coisa legal com vocês, que tipo assim, para mim, o preço ele não para em regiões aleatórias por simplesmente parar, sabe? Sempre tem alguma coisinha ali, um volumezinho ali, uma regiãozinha ali, que players vão defender, né? Às vezes vai ter uns movimentos meio estranhos, sim, vai ter, mas só que você vai olhar ali, vai fazer um estudo e falar, por que esse cara parou aqui, né? Igual aqui, ó. Nessa região, a gente tem aqui os perfis de volume dos dias anteriores, né? Perfil de volume desse dia, desse dia, desse dia, desse dia. A gente tem o quê? Tem esse preço parando em cima dessas linhas de volume, certo? A gente tem esse, parando aqui, depois a gente tem o preço parando no dia de hoje nessa regiãozinha de volume aqui, certo? Que é esse volume aqui desse cara. A gente tem mais o quê? A gente tem a POC desse movimento, preço parando aqui. Que mais? A gente tem... Enfim, né? A gente tem variedade de coisas, né? Mas e o preço? Por que ele para aqui hoje, né? O que acontecia aqui, né? Nessa regiãozinha aqui. O que acontecia? Porque o preço parou aí, né? E aí? O preço veio uma vez, duas vezes. Não era um possível spring para uma continuação? Então, né? Depende. Então, e aí, né? O que estava acontecendo nessas regiões? Por o preço parar aqui, galera. Eu sempre marco regiões onde a gente tem acúmulo de ordens interessante. Onde que a gente teve um acúmulo de ordens interessante? A gente teve um acúmulo de ordens interessante aqui nessa região. Aqui a gente teve o quê? Uma acumulação que mandou o preço lá para cima. E aqui, o que a gente tem? Essa regiãozinha aqui, para mim, ela é muito importante, porque ela marca uma regiãozinha de muita absorção. Os players, eles acumularam aqui no fundo, mandou lá para cima, absorvendo toda essa parte vendedora que estava querendo mandar esse preço lá para baixo, né? Logo, o que acontece aqui? Amanhece um baita de um gap no dia seguinte, então a gente tinha vendedores fortes, tanto nessa região aqui abaixo, quanto aqui em cima, certo? Então a gente teve uma boa participação. Então a gente consegue montar um possível médio desse comprador aqui, ó. Então se a gente tem essa região de médio desse comprador, a gente tem onde a região de 70% do volume do dia aqui nessa região. Se a gente tem a região de 70% do volume do dia, a gente no mínimo a gente tem que marcar ela, certo? Então eu vou marcar duas regiões. Vou marcar esse cara aqui, ó. A partir dessa regiãozinha aqui, eu consigo encontrar quem? Eu consigo encontrar esses caras aqui, certo? Mas e aí, né? Essa regiãozinha que eu quero marcar também, essa regiãozinha que eu quero marcar. Mas só que, onde foi a região que eu falei que... Opa, uma coisinha no cabelo. Qual que foi a regiãozinha que eu falei que era bem mais importante? Não era a rejeição desses caras aqui, ó. Eu sempre vou marcar elas, sempre, sempre, sempre. Então, a partir disso, eu tenho o quê? Eu tenho uma VH desse movimento e uma POC desse movimento. E eu consigo montar o quê? Uma zona de volume importante, né? Essa zona de volume, para mim, ela é importante. Porque aqui marca o quê? O volume dessa pernada junto com a VH desse movimento. A POC está aqui embaixo. O preço também poderia vir visitar essas regiões, mas só que essas regiões, para mim, se ele viesse aqui, ele não ia parar aqui nessa região, ele viria buscar a POC. Foi justamente o que ele fez, né? Durante o dia. Então, essa regiãozinha aqui eu gosto também de marcar ela isolada, pegar o volume dela isolado, porque aqui ó, eu consigo... Opa, pegar aqui. Ó. Opa, é aqui, ó, gente. Pronto. Aqui eu consigo marcar o volume dessa regiãozinha aqui com essa regiãozinha atrás aqui de volume. Então eu consigo ter a minha VAL do movimento junto com a minha POC. Se o preço ele vir muito forte aqui, eu tenho uma regiãozinha para me proteger. Porque, exemplo, se o preço ele vem abaixo disso aqui, ó, abaixo disso aqui já é reversão, né? O preço vai vir buscar para reverter. Mas só que até aqui ó, é regiãozinha de absorção. O preço pode ficar trabalhando aqui até que ele reverta, certo? Então ver abaixo disso aqui já é outra história, certo? Então por isso que eu gosto de ter minhas regiões. Então, por isso que é bom sempre você conseguir marcar essas zonas de volume. Mas só tipo assim, é fácil você identificar essas zonas de volume? Você que não tem experiência, não é. Eu demorei muito tempo para me entender essas regiões. Muito tempo mesmo, porque não é só. Hoje eu só bato o olho e entendo, né? Se você pode conseguir encontrar elas
facinho, tomara que consiga, pô. Só que eu demorei tempo para entender o jogo, né, desses caras de ordem, né, a região de volume, a região de concentração de ordens, né, porque, tipo assim, chega nessas regiões eu quero também ter uma informação, né, que informação eu quero ver? Eu quero ver a absorção. Mas pra mim ver a absorção, eu tenho que ver o quê? Tem que ver o footprint. Pra mim ter que ver o footprint, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender dele, né? Eu vejo muita gente falando de footprint. Ah, mas footprint ele não, é isso, footprint é aquilo. Mano, o cara nem, às vezes nem sabe usar e fica criticando a ferramenta. Isso que me agonia. As pessoas só criticam o que não sabem fazer, criticam o que não sabem usar. Justamente footprint. Footprint, muita gente cuspindo besteira aí e não sabe nem usar a ferramenta. Isso que me agonia. E então, o que acontece? Beleza, você tem ali um footprint da vida e uma ferramenta de renovação de ordem passiva, pô, mano, e tá dentro de uma região de volume, pra que você precisa de mais coisa? Não precisa, infelizmente. Aí você precisa de quê? Liquidez. Liquidez é muito importante você saber. Que é ali dentro do Bookmap. Então, chega nessas regiões, o preço ele faz o quê? Ele vem e dá essa travada. Vai buscar o quê? Lá em cima, capturar a liquidez desses caras. Quando faz a captura de liquidez, possivelmente a gente estava imaginando que a gente tem uma continuação de alta? Sim, eu possivelmente estava esperando. Só que o preço ele derreteu forte. Não é que ele derreteu forte, quem que ele vem buscar? Ele vem buscar essa zona de volume, tá aqui nessas regiões desse meio, né? Na hora que ele vem buscar essa zona de volume, o preço ele começa a fazer o quê? Ele começa a corrigir, né? Lá em cima. Olha lá. A gente tem essa zona de volume aqui passando, que é a minha VAL desse movimento. Na hora que o preço ele vem aqui testar essas regiões, ele começa a ser absorvido dentro das regiões, montando um espécie de sistema de acúmulo de ordens. Aqui abaixo, ele testa esses caras aqui e ele também, novamente, ele é absorvido. A gente consegue montar aqui uma regiãozinha de rejeição desse movimento. Essa região de rejeição de movimento, ela é importante. A gente está marcando aqui a nossa regiãozinha de... Opa! Cancela. Aqui a gente está marcando a nossa regiãozinha de volume, né, de VAL desse movimento. Então, além de mais essa VAL, a gente tem esse acúmulo aqui que a gente pode marcar ele, que é também muito importante. Então aqui a gente tem outra zona de volume. Chegou aqui nessa região, pô, uma comprinha legal. Vamos ver quantos pontos dessa comprinha aqui, ó, dentro dessa região. Pô, mano, deu 7 pontos, 6 pontos. Ótimos. Então, a gente vai montando o caminho das ordens dentro da cabeça, né? Porque esse é o conceito, né? Esse é o intuito. A gente, tipo assim, tentar nos defender ao máximo, né, dentro do trade. E para a gente nos defender ao máximo, a gente tem que saber o que? Das regiões, a gente tem que entender onde que tem acúmulo de ordens, a gente tem que entender onde que tem sacanagem, a gente tem que entender onde que tem stop, a gente tem que entender onde que está a liquidez. Então, são vários fatores que faz, tipo assim, a gente acabar, tipo assim, agora o preço quando vem testar aqui, ó, aqui hoje, nessa região, ó, ele abre com esse gap, vem testar aqui. Quem está testando aqui? Está testando esses caras. Quem são esses caras? Acúmulo de ordens. Então, essa regiãozinha aqui, ela é importante. Se eu pegar essa regiãozinha aqui e fazer, tirar o volume dela, então tem esse cara aqui, ó. Preço onde que ele rejeita? Ele rejeita em cima do volume. Novamente, onde que o preço está rejeitando? Em cima dessa região. Essa região é qual? É essa regiãozinha aqui atrás, né? Se a gente pegar aqui, ó, esses caras aqui, ó, a gente tem a POC em que região? Nessa região. E a VAL onde? Aqui. Então a gente tem o que aqui dentro? A gente tem uma zona de volume forte passando aqui, ó, uma zona onde a qual tem muito vendedor e eles estão absorvendo muito essa região. Então, essas coisas, elas vão começando a fazer sentido na cabeça suas, né? E aí a hora que vocês começam a falar assim: "Ah, olha aqui, ó, tem uma regiãozinha onde a qual o preço vai defender". Então você vai defender e eu gostaria de que tivesse acontecendo isso. Ainda mais se você tiver alguma correlação que dentro do dólar, né? Para você ver, tipo assim, uns DI, ali no índice Petro, Vale, você tem que montar suas correlações. Correlação é muito importante. Ainda mais se a gente operar aqui no dia a dia, né? Se você opera índice, é muito bom você estar vendo ali o índice financeiro, você está vendo ali Petrobras, Vale, o que está acontecendo ali dentro dos DI nas curvas, né? É bom você ver a curva, né? Porque a curva ela ajuda muito o direcional para o dia, né? Ainda mais olhando ali dentro do dólar, o que está acontecendo no dólar ali, né? Então, gente, eu deixo dica para vocês, façam suas correlações, façam os seus estudos antes de começar a operar, comecem a marcar pelo menos uma regiãozinha de volume atrás, mas não o volume que vocês veem sempre aí, que é aquele volume fixo, né? Marca regiões de volume, né? Se você está observando ali acúmulos de ordem, algum acúmulo de ordem é importante, ó, que esse acúmulo de ordem aqui é importante, essa regiãozinha aqui, ela é importante também, essa regiãozinha aqui, ó, ela é importante, essa regiãozinha aqui também, ela é importante, então...
Por isso que eu sempre paro em regiões onde qual o preço, ele, exemplo, eu tenho aqui eu tenho uma tendência de alta, certo? Eu tenho uma parada do preço aqui, o preço sobe de novo. Na hora que ele faz esse spike lá em cima, ele tende a defender aqui, onde? Nessa região de volume. Aonde que ele vai fazer aqui? Um clímax, um secundário teste, às vezes ele vai vir aqui, ó, novamente ficar defendendo em cima dessas regiões, né? A gente pega uma porção de liquidez aqui, o preço vai lá em cima, volta aqui, testa essas regiões, distribui novamente aqui. A gente tem outro teste, só que aqui já foi testado, até que ele consegue vir aqui, testa novamente esse volume, rompe lá em cima, volta, testa a região, volume total da região e faz o que? Ele rompe. Na hora que ele rompe, onde que ele volta a testar a POC desse movimento que estava aqui atrás. Então a gente tem aqui todo um sistema distributivo, onde a qual quem foi o precursor dessa parada foi quem? Esse carinha aqui, ó, Clímax, AR, SD, fase A de mercado. A gente tem todo aqui uma fase B de mercado, construção de causa, fase C de mercado, D e E, né? Então a gente vai ter essas regiões de sacanagem. O volume ele precisa, tipo assim, o Wyckoff ele precisa ser totalmente certinho, igual fazer aquela estrutura bonitinha. Temos toda uma distribuiçãozinha aqui, temos um teste aqui, o preço vem aqui, faz a região de UA, vem aqui, lateraliza, faz outra região, manda lá em cima, fazendo aqui um UT, faz aqui um LPS, vem aqui, faz um SOL, manda lá para baixo. Não, tipo assim, um preço ele não precisa ser todo certinho assim, né? Ou um exemplo de fase de modelo 2, é o que a gente tem aqui, um PSY, um preço vem cá, testa essa região, vem, faz um A mais alto, lateraliza aqui, manda lá para baixo. Aqui ele faz aqui uma regiãozinha de fase C um pouco menor, vai, vem, rompe, né? Então precisa ser toda vez assim? Não, gente, não precisa. É muito dinâmico. Por isso que o movimento ele tem que ser ditado pelo volume, porque é igual, exemplo, eu tenho aqui uma regiãozinha de acúmulo de ordens aqui, né? Preço manda lá em cima. Preço ele faz o que aqui? Antes dele cair forte, ele acumula um monte de ordens aqui, ó, e manda lá para baixo. Qual que é a probabilidade desse preço ir lá em cima direto? Pouca, porque aqui ó, temos um vendedor muito forte acumulando nessa região, né? E aqui embaixo, o que acontece? Vamos colocar na situação que também ele deixou aqui uma agressão muito forte e essa agressão está mais ou menos aqui, ó, nesse 50%. Então o preço ele vem aqui agora, vai tentar o quê? Vai estar buscando liquidez para romper essa região. Na hora que ele rompe essa região, às vezes ele vem buscar aqui topo, ou só faz aqui, busca esse topo, vai e volta aqui nessa região, acumula a ordem novamente aqui, faz uma espécie de distribuição, volta até essa região de oferta aqui e manda lá para baixo. Na hora que ele manda para baixo, ele busca o quê? Ele vai fazer o quê? Aqui tem muita gente comprando, né? Tem stop aqui, tem stop aqui, tem stop aqui. A hora que ele vem lá embaixo, forte, busca stop todo mundo e volta forte aqui dentro, né? Na hora que ele volta forte aqui dentro, ele faz o teste de oferta aqui, não tem comprado vendedor suficiente, manda lá para cima. Na hora que ele manda aqui para cima, busca o quê? Stop essa galera, stopou essa galera. Na hora que chega aqui em cima, o que ele faz? Ele começa acumula ordem, manda outro spikezinho para cima, manda lá para baixo. Na hora que manda para baixo, o preço volta até essa região. O que eu tenho aqui? Volume. Eu tenho uma POC desse movimento passando aqui. Eu tenho um acúmulo de ordens e um rompimento dessa região. O preço manda lá para baixo, volta aqui forte, testa aqui. É a hora que ele manda lá para baixo. Gente, o que eu estou testando? Estou testando região de volume. Então, ó, testei essa região de volume. Novamente, testei essa região de volume, rompeu. Novamente, testei a região de volume aqui, rompeu com o stop, buscou o stop desses caras, buscou o stop desses caras aqui do fundo também. Testou o quê? Volume, buscando fazendo teste de oferta, mandou lá em cima. Quem que eu tinha aqui? Stop, vocês repararam que estava reto. Isso aqui estava reto, essa regiãozinha aqui acaba concentrando muita liquidez. Aqui, ó, o preço fez essa lateralização para o quê? Para entrar mais comprador nessa região, só que o comprador tá só buscando o que? Liquidez. Que liquidez seria essa? De pessoas físicas entrando de topo, ou alguma instituição entrando de topo para eles forçar o que? A sair desse movimento. O preço vem forte aqui, ó. O que acontece? Por que ele continua a cair a partir disso aqui? Porque muita gente que entrou de topo tá tendo a oportunidade de sair e o institucional tá entrando forte aqui para fazer o que? Esses caras a forçar stop, mandou lá embaixo, testou o volume aqui embaixo. Na hora que testa esse volume aqui embaixo, geralmente a gente tem o que? Ou uma acumulação e uma volta desse movimento até que ele testa aqui em cima. Gente, quando ele testa aqui em cima, novamente, por que eu estou testando volume? O que eu só preciso observar? Eu preciso observar só a absorção, gente. Regiões, liquidez, stop. Mas onde está a liquidez? Oh, mano, se eu estou entendendo, se eu estou interpretando toda a estrutura de mercado aqui, e eu estou sabendo onde está a liquidez, onde está a região de volume, onde você pode defender, não fica mais simples? Pô, mano, meus trades todo dia são assim, todo dia sai nesse game. Tem dia que eu levo loss? Tem, porra. Não existe trade perfeito. Não existe operação perfeita. Não existe operação perfeita. Mas existe regiões que você pode olhar. E isso não é complicado, meu jovem Padawan. Não é.
Deixa as regiões marcadas, aprende a ler uma estrutura de mercado, aprende o Wyckoff de fato, né? Mas só que não foca no Wyckoff bonitinho, não. O Wyckoff é estrutura de mercado, são sacanagem. É teste de oferta, teste de demanda. É oferta e demanda, né? É construção de causa e efeito. Mas a construção de causa e efeito, ela não é perfeita. Ela vai ter suas buscas de liquidez. Se a gente não tem busca de liquidez, e aí, pô? Né? O mercado ele é feito dessas estruturas, né? De busca de acumulação e distribuição. Liquidez, gente. A gente acumula para quê? Para ter o quê? Liquidez suficiente. E o que está fazendo dentro da acumulação? Estopando muita gente. Onde que é a construção de causa? Fase B. Para que a fase B ela é feita? Pega stop de todo mundo. Onde que eu tenho um teste de liquidez? Spring. E o que é o teste de Spring? Busca liquidez, teste de verificação se tem gente ainda querendo vender. Não tem, buscou liquidez. Pô, tem um movimento aí bom. Chega lá em cima, no SOS, o que eles querem fazer? Teste de topo. Ah, o que acontece no teste de topo? Muita gente entra. O que eles fazem? Eles começam a comprar desfreadamente fazendo o que? Stop, buscando liquidez, gente está pesando em topo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou encerrar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você gostou do vídeo, curte aí porque ajuda bastante. Então é isso, galera. Fiquem com Deus.